Bom dia! Hoje é terça-feira, mais um dia da semana. Hoje nós teremos aula de matemática e de história. Vamos pegar os livros, acompanhar o vídeo com atenção, encaminhar as dificuldades para a prof e as atividades feitas, certo? Vamos lá? Nossa primeira aula hoje é matemática, na página 119. Então, peguem o livro 2 na página 119. Resolução de problemas que envolvem adição ou subtração. Marta é cozinheira em um hospital. Então, aqui nós temos Marta, que é cozinheira em um hospital. Ela preparou 2 tipos de sopa para servir os pacientes no jantar. A sopa de legumes foi servida para 34 pacientes e a sopa de abóbora com carne foi servida para 53 pacientes. Quantos pacientes foram servidos com as sopas preparadas por Marta? Para resolver uma situação-problema, lembre-se de que é necessário seguir alguns passos. Primeiro, compreender a situação. No jantar do hospital, 34 pacientes se alimentaram da sopa de legumes e 53 se alimentaram da sopa de abóbora com carne, todas preparadas na cozinha de Marta. Segundo passo, compreender a pergunta. Queremos saber qual o total de pacientes que comeram a sopa. Terceiro passo, identificar a operação matemática. A operação envolvida no problema é a adição, pois queremos juntar 2 quantidades. Quarto passo, identificar os dados que serão utilizados na operação matemática e escrever a operação. 34 mais 53. Quinto passo, efetuar o cálculo. Colocar no valor lugar, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 4 mais 3, 7. 3 mais 5, 8. Então, o resultado é 87, né? Sexto passo. Após realizar o cálculo, verificar o resultado obtido. Para conferir se o resultado de uma adição está correto, devemos subtrair uma das parcelas da soma. Depois, devemos verificar se esse número é igual a outra parcela. Então, nós pegamos o 87 e como a conta que eu vou usar para ver se a conta está certa é sempre a contrária, né? Então, se eu tenho mais, eu vou utilizar o menos. Então, o resultado 87 menos 53, que é uma das parcelas. 7 menos 3, 4. 8 menos 5, 3. Então, nós teremos o resultado da primeira parcela. No passo da verificação, veja que realizamos uma subtração para encontrar uma das parcelas da adição. Ou seja, fizemos a adição inversa para conferir o resultado que encontramos estava correto. Neste caso, se o resultado da subtração não for o da outra parcela da adição, nós devemos rever os cálculos, ou seja, nós devemos fazê-lo novamente a adição, porque provavelmente nós erramos na nossa adição. Você sabia? O processo de conferir o resultado de uma operação usando a operação inversa é conhecido como prova real. Após a verificação dos resultados, podemos seguir o último passo, sétimo passo, responder a pergunta do problema. Foram servidas tantos pacientes com as sopas preparadas por Marta. Quantos pacientes foram servidos? Agora considere a situação a seguir. Marta preparou 95 gelatinas para servir como sobremesa para os pacientes do hospital. Dessas gelatinas, 42 são de abacaxis e as demais são de morango. A quantas gelatinas de morango?
Então, primeiro passo, nós vamos compreender a situação. São 95 gelatinas no total, sendo quantas de abacaxi e outras de morango. Segundo passo, compreender a pergunta. Queremos saber qual é a quantidade de gelatinas do sabor morango. Então, eu tenho o terceiro passo, identificar a operação matemática. A operação envolvida no problema é a subtração. Quarto passo, identificar os dados que serão utilizados na operação matemática e escrever a operação. 95, que é o total das gelatinas, menos as quantidades de abacaxi, né, que são 42. Se eu tirar as de abacaxi, o que vão sobrar são de morango, né? Por isso, a conta é de subtração. Quinto passo, efetuar o cálculo. 5 menos 2, 3. 9 menos 4, 5. Sexto passo, verificar o resultado obtido. Para conferir se o resultado de uma subtração está correto, devemos adicionar a diferença ao subtraendo. 5 menos 2, 3, né? E 9 menos 4, 2. Então, eu pego o resultado, né? Que é a diferença. E vou tirar o subtraindo, que é o 42. Então, eu vou pegar o 53 menos 42. 3 menos 2. Gente, aqui é a operação inversa, tá? Aqui foi colocado errado, mas aqui é adição, né? E não subtração. 5. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 95. Então, eu vou obter o primeiro, né? Então, o resultado da adição é um número que corresponde ao minuendo, ou seja, 95. Então, o resultado está correto. Arrumem na apostila de vocês que a prova real eu vou fazer com a conta inversa, com a operação inversa. Sétimo passo, responder a pergunta do problema. São gelatinas de morango. Então, são 53 gelatinas de morango, né? Resolução dos problemas que envolvem multiplicação e divisão. Giovana e Bruno são cozinheiros em uma escola. Eles prepararam a refeição para 90 crianças diariamente. Para cada aluno, Giovana e Bruno fizeram 3 quilos de comida semanalmente. Quantos quilogramas de comida no total são preparados por semana? Então, primeiro passo, compreender a situação. Cada criança come 3 quilos de comida semanalmente. Ao todo, são 90 crianças. Segundo passo, compreender a pergunta. Queremos saber quantos quilogramas de comida Giovana e Bruno preparam na escola durante a semana. Terceiro passo, identificar a operação matemática. A operação envolvida no problema é de multiplicação. Quarto passo, identificar os dados que serão utilizados na operação matemática e escrever a operação. 90 crianças vezes os 3 quilos. Quinto passo, efetuar o cálculo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. Sexto passo, verificar o resultado obtido. Para conferir se o resultado de uma multiplicação está correto, devemos dividir o produto por um dos fatores. Então, eu vou pegar o 270 e dividir por 3. Então, 27 dividido por 3, 9, porque 9 vezes 3 são 27. Então, 7 tira 7, 0, 2 tira 2, 0. Abaixa o 0.
0 não dá para dividir por 3, então eu vou colocar, vai ser 0, né? E vou diminuir. Então, o resultado vai ser 90. Tá correto? É o mesmo? Então, a operação está correta. Note que os resultados da divisão correspondente ao fator 90, então o resultado está correto. Veja que realizamos uma divisão para encontrar um dos fatores da multiplicação. Isso é possível porque utilizamos as operações inversas para verificar o resultado. 7º passo: responder as perguntas do problema. Giovana e Bruno preparam quilos de comida por semana. Agora considere a situação a seguir. Giovana e Bruno prepararam 360 pães de queijo para servir no recreio para 90 crianças. Se todas elas comerem porções iguais, quantos pães de queijo cada criança irá comer? Então, primeiro passo, compreender a situação. Os cozinheiros fizeram quantos pães de queijo para servir para 90 crianças? Compreender a pergunta. Queremos saber quantos pães de queijo cada aluno comerá, considerando que todos devem consumir a mesma quantidade. Terceiro passo: identificar a operação matemática. A operação envolvida no problema é a divisão. Quarto passo: identificar os dados que serão utilizados nas operações matemáticas e escrever a operação. 360 dividido por 90. Quinto passo: efetuar o cálculo. 360 dividido por 90. Então, nós temos o 4. 4 vezes o 90, eu vou ter o 360. 360 menos 360, 0. Quinto passo: verificar o resultado obtido. Se conferir se o resultado da operação está correto, devemos multiplicar o quociente pelo divisor. Então, eu vou ter 90 vezes 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 9, 36. Note que o resultado da multiplicação corresponde ao dividendo, 390. Então, o resultado está correto. 7º passo: responder a pergunta do problema. Cada criança irá comer quantos pães de queijo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Agora, peguem o livro 2 de História, na página 70, onde nós vamos ter a continuação da aula passada, certo? As sociedades do Egito Antigo e da Núbia. Durante a Antiguidade, outras formas de organizações se iniciaram no continente africano, como reinos e impérios. Como exemplos, podemos citar as sociedades do Egito Antigo e da Núbia. O Egito Antigo se desenvolveu há mais de 5 milhões de anos e foi uma das principais sociedades da Antiguidade, influenciando culturas europeias e asiáticas em várias áreas do conhecimento, tais como engenharia, astronomia, arquitetura, medicina, técnicas agrícolas, etc. Outras marcas características do Egito Antigo foram o sistema de escrita hieróglifa e as construções, principalmente as pirâmides, as estátuas dos faraós, as esfinges e os templos que foram construídos diretamente nas rochas ou sustentados por colunas. Então, aqui nós temos um exemplo, olha só, né? São estátuas colocadas na frente das pirâmides, então, estátuas na entrada de um dos templos de Abu Simbel, no Egito. No sul do Egito Antigo, região atual do Sudão, desenvolveu-se
Formou-se há aproximadamente 5.000 anos a sociedade de Núbia, que possuía grande diversidade de cultura material, como fabricação de cerâmica e de instrumentos, armas e ferramentas de ferro. Os núbios organizavam-se em vários reinos localizados próximo ao rio Nilo, sendo o principal deles o reino de Kush. Aqui nós temos as ruínas de Naga-Meroé, pertencente ao antigo reino de Kush. Por volta do ano 730 a.C., dezenas de embarcações lotadas de guerreiros núbios do reino de Kush invadiram o Egito por meio do rio Nilo. Liderados pelo rei Pié, os núbios derrotaram os egípcios após um ano de guerra e tomaram o poder, dando início à era dos faraós negros. Neste período, grandes obras foram realizadas no Egito, como a construção de monumentos e diques do rio Nilo, que evitam inundações. Além disso, Pié comandou os exércitos para evitar que o Egito sofresse invasões por povos estrangeiros, como os assírios. Pié, o grande faraó negro, se intitulava como verdadeiro senhor do Egito, o herdeiro das tradições de seus antecessores. Após a conquista do território, ele regressou para a Núbia e nunca mais voltou ao Egito. Por 35 anos ele governou o Egito de longe. Isso fez com que ficasse conhecido como Senhor das Duas Terras. Ao morrer, Pié foi sepultado em uma pirâmide construída em El Curru, no Sudão, junto com seus cavalos. Além de Pié, outros governantes núbios assumiram o poder e controlaram o Egito durante muitos anos. O reino núbio chegou ao fim em 670 a.C., quando os assírios ocuparam o território. Os Iorubás e os Bantus. Os Iorubás e os Bantus constituíram grupos que se formaram muito tempo depois de Khoikhoi e os Sans, e eram compostos por outros grupos menores, cada qual possuindo suas crenças, costumes e línguas. Os Iorubás eram formados por grupos situados na região da atual Nigéria e falavam a mesma língua, o Iorubá. Além disso, esses grupos possuíam crenças e costumes parecidos. Os reinos Iorubás eram organizados em cidades com até 20.000 habitantes cada. Cada cidade era liderada por um chefe, que era chamado de Obá. E cada chefe, por sua vez, devia obedecer um rei, que era chamado de Oni. Dessa forma, o sistema de governo dos Iorubás era a monarquia. Os Iorubás praticavam o comércio com outros povos e, assim como os Bantus, dominavam a metalúrgica, produzindo artefatos como placas, braceletes e máscaras esculpidas em metal. Aqui nós temos um bracelete de metal produzido entre o século XV e XIX pelos Iorubás. Já os Bantus viviam na região onde atualmente se localiza Angola, o Congo e Moçambique. São formados por diversos grupos que têm uma origem em comum e falam línguas semelhantes. Os reinos bantus eram organizados em províncias administradas por um chefe, escolhido pelo rei. Havia também um grupo de conselheiros nobres, que eram responsáveis por coletar impostos e realizar a fiscalização. Em torno do ano 1000, os bantus fizeram maior migração
eterna da história da África, ocupando terras até então desocupadas no continente. Essas movimentações durou cerca de 2.500 anos e fez com que mais da metade dos continentes fosse povoado por grupos que falavam línguas formadas com a base comum, com uma única origem. Atualmente há na África mais de 400 povos formados por grupos étnicos que falam a língua bantu e ocupam territórios que fazem parte de Camarões, Congo, Angola, África do Sul e de outros locais. As palavras de origem bantu presentes na língua portuguesa e elas são evidências da herança africana da nossa cultura. Essas palavras são usadas cotidianamente em diferentes situações. Sendo assim, pesquise no dicionário o significado de cada palavra apresentada a seguir. Depois, escolha uma delas e faça um desenho de uma situação que retrate o uso dessa palavra. Então, as palavras que vocês podem escolher, né? Que são de origem africana: cafuné, bambolê, nenê, marimbondo, gibi, quitanda, minhoca, cochilar. Agora vocês vão usar esse espaço para fazer o desenho retratando a palavra que você escolheu. A tradição dos griots. Os povos da África, assim como os indígenas, possuem forte tradição na oralidade, de geração em geração, compartilham histórias, mitos e lendas. Os mais velhos, chamados de griots, são os guardiões da tradição das aldeias, pois cabe a eles guardar a memória das histórias da aldeia e passá-las aos mais novos. Ainda hoje, os griots são muito importantes para diferentes sociedades africanas, mesmo com o advento dos modernos meios de comunicação como rádio e televisão. Habitando principalmente nas regiões de Mali, Gâmbia, Senegal e Guiné-Bissau, eles desempenham o papel de artistas historiadores, contadores de história e até de jornalistas. Contadores de histórias, viajando de um lugar para outro, os griots levam e trazem notícia. Contam histórias, cantam músicas e guardam informações sobre genealogia da família. Então aqui nós temos a representação de um griot. Conta-se que no passado, quando um griot morria, a comunidade colocava seu corpo em um tronco de baobá, um tipo de árvore muito grande e comum na África. Para os africanos, o griot e a árvore baobá têm uma relação muito próxima, visto que essas árvores podem viver centenas de anos, e os griots contribuem para a preservação das tradições africanas durante muitos anos. Então aqui nós temos a árvore baobá em um parque de Botsuana, na África. Por meio dos griots, os povos da aldeia entendiam os fenômenos da natureza, os acontecimentos do dia a dia e a sua própria origem. As principais histórias que constituem a literatura oral das diversas sociedades africanas retratam as diferentes paisagens que formam o continente e falam de caçadores, agricultores, reis, rainhas e heróis. Você sabia? No Brasil também podemos encontrar a tradição africana dos griots no congadeiro, no folião de reis, no cantador de quadrilha, no capoeirista, nos jongueiros, nos sambadores e nos
e sambadeiras de roda, entre outras. Essas pessoas, em geral, são as mais velhas da comunidade onde vivem, considerados herdeiros da cultura africana. Esses homens e mulheres têm a habilidade de transmitir conhecimento por meio da fala e da palavra. Há grupos que percorrem o país e outros que estão ligados a uma família ou a uma comunidade. Em algumas culturas africanas, os griots guardam informações sobre as famílias e suas origens. E na sua cultura, se você quisesse coletar informações sobre os seus antepassados, como você poderia fazer isso? Quais fontes históricas você usaria para coletar essas informações? Cite exemplos. Se você conhece um griot e ele pudesse se você conhecesse um griot e ele pudesse lhe ajudar com a pesquisa sobre os seus antepassados, como seria essa ajuda? Então você vai compartilhar aqui conosco. Essa foi a nossa aula de história de hoje. Lembrando que qualquer dúvida, entrar em contato com a professora, mandar as fotos das atividades, certo? Aguardo cada um de vocês na nossa aula online daqui a pouquinho. Beijo no coração de vocês. Até amanhã.